Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à live webinar de hoje, que será apresentada pela Carol Rugeff. Eu sou Ana Cláudia, gerente de comunicação da Alfa Laval, farei toda a parte de mediação e condução da live, e ao final nós teremos uma sessão de perguntas e respostas, então, por favor, se tiverem dúvidas, alguma pergunta, é só colocar no chat que no final a gente vai responder. Agora eu passo a palavra para a Carol, que vai começar a nossa live. Sim. Compartilhar. Oi? Bom, boa tarde, pessoal. Obrigada por estarem aqui comigo hoje, para a gente falar um pouquinho de redução de custos de operação, onde tem lodo, né, em ETAs e ETS. Então, antes da gente ir para o foco da nossa live, hoje eu vou apresentar um pouquinho da estrutura da Alfa Laval global e local, que eu acho bastante importante para vocês conhecerem ela. Depois eu vou apresentar as tecnologias chaves que a Alfa Laval possui. E aí a gente vai para o foco da nossa live hoje, que seria os decanters, né? Os equipamentos para desidratação de lodo. Vou tentar não ser muito técnica específica no equipamento, mas se vocês tiverem alguma dúvida, como a Ana disse, por favor anotem as perguntas, que no final da live a gente vai tirar essas dúvidas, tá bom? Então vamos lá, a gente vai fazer hoje uma apresentação bastante focada em custo total de operação, né? E o custo do ciclo de vida do equipamento. A Alfa Laval é uma empresa global, já tem aí 138 anos de história, então mais de 39 unidades de produção para suportar os nossos 100 centros aí de serviços espalhados pelo mundo e as 55 empresas de vendas, e umas outras mais de 45 representações também ao redor do globo. Eu prefiro trazer esta imagem para vocês verem a diversificação geográfica que nós temos, a nossa forte presença global, né? Então, vocês podem ver que a gente está presente na maioria dos continentes, Europa, América do Sul, Norte, Oceania. Então, nós temos uma base instalada de equipamentos muito grande, em todas as nossas tecnologias chaves. Então, isso é muito importante quando a gente fala de aplicação. Temos referências de diversas aplicações ao redor do globo inteiro, de diferentes tropicalidades também. Então, hoje na Alfa Laval nós somos divididos em 3 divisões de negócios. Então, Food and Water, que é onde os decanters pertencem, que é alimentos e água. Uma divisão chamada Energy, que é a divisão de energia, e uma divisão de marinha. Então, dentre todas as 3 divisões de negócio, nós temos essas 3 tecnologias chaves que vocês estão vendo aí na tela. Transferência de calor, separação e manuseio de fluidos, né? Essas 3 tecnologias estão linkadas à economia circular hoje, tá? Então, a missão da Alfa Laval é trazer melhores condições todos os dias para as pessoas ao redor do mundo. Então, hoje, eu digo que a Alfa Laval chega na casa de vocês todos os dias, através de algum processo que vocês não sabem, mas que nós estamos lá. Através da água que vocês beberam hoje, ou da cerveja que vocês vão beber mais à noite. Então, temos tecnologia de separação lá, para fazer a desidratação do lodo, por exemplo, ou a separação no próprio processo de fabricação da cerveja. Ou a fruta que você come, ela, para chegar até a sua casa, ela precisa ser transportada em condições específicas de temperatura. Então, entra a troca de calor. E óleo
comestível, óleo vegetal ou gelatinas. Nós temos dentro aí de Food Systems plantas para produção de óleos vegetais, gelatina, enfim. Então, a gente tem uma gama enorme de produtos disponíveis aí para vocês. Linkado com essa economia circular que eu abordei anteriormente, falando de sustentabilidade, um mundo hoje em constante crescimento, milhões de pessoas nascendo todos os dias, pessoas se multiplicando, isso afeta o meio ambiente, com certeza. Então, afeta o consumo de comida, afeta o consumo de energia, e aí que nós estamos focados nesses 3 pilares do meio ambiente: eficiência, recuperação e redução de emissão de poluentes. Então, eficiência, você extrai o máximo da matéria-prima de um processo, então você minimiza outros processos que podem poluir o meio ambiente, e também consumo de químicos, por exemplo, né? Através da recuperação também. Então, você consegue hoje recuperar produtos que possuem valor agregado do seu processo, que antes eles eram descartados. Um exemplo, o mercado de proteína, né? Antes eles jogavam todas as vísceras e tudo que saía do abate, eles faziam uma farinha de osso e vendiam esse produto com pouquíssimo valor agregado. Hoje nós temos tecnologias de separação, onde você separa todos esses subprodutos e vende ele com muito mais valor agregado. Então, estamos aí nesta parte de recuperação também. E, consequentemente, fazendo isso tudo, você tem uma redução considerável de poluentes no meio ambiente, né? Como eu comentei, eu achei bem interessante trazer um vídeo para vocês hoje da nossa estrutura do Brasil, né? Afinal, vocês são meus clientes, parte aqui, ou a maioria, compra o equipamento no Brasil, então acho importantíssimo vocês conhecerem a estrutura local, né? Na compra de equipamento, você precisa também pensar no pós-vendas. Então, eu vou passar um videozinho para vocês, vou adiantar uma parte dele. Ele está disponível no YouTube, caso vocês queiram assistir. Então, essa é a nossa estrutura aqui no Brasil. Nós possuímos 2 fábricas, departamento de engenharia, vendas, administração e, bom, vocês podem ver localizado em um ponto bem estratégico, perto de várias rodovias, para você facilitar a logística, tanto o recebimento quanto o envio de materiais. Essa é uma de nossas fábricas, área de soldagem, montagem, aí alguns trocadores a placas, prontos para serem mandados para o cliente. Nosso estoque. Então, uma das nossas linhas aqui de decanters, eles são fabricados aqui no Brasil, então nós mantemos peças em estoque desses decanters, tá? Isso, consequentemente, facilita muito um pós-venda. Temos áreas dedicadas hoje para os decanters, eu vou até pular para essa parte. Das centrífugas, aqui. Então, com uma área dedicada localmente para testes e para a fabricação de decanters, consequentemente, você também tem um respaldo, né, depois da venda, com substituição de peças, manutenção preventiva, manutenção corretiva, balanceamento, recondicionamento dos decanters, caso necessário. Então, eu achei muito importante trazer esse lado para vocês hoje, darem uma olhada também. E fica o convite para vocês conhecerem nossa estrutura também, assim que essa pandemia passar, se Deus quiser. Bom, sem mais delongas, só achei importante trazer esse comecinho para vocês conhecerem um pouco mais, né? Saberem que a Alfa Laval não possui somente decanters hoje. Então, agora eu vou focar
na parte de desidratação de lodo, que é o que eu vim falar para vocês hoje, como reduzir os custos de operação da planta de vocês, relacionados ao lodo. Hoje nós temos tecnologias, tanto na parte de adensamento do lodo e aquecimento, neste exemplo que eu estou mostrando, é o aquecimento de um lodo anaeróbio para alimentação de um digestor, filtros para fazer o reuso da água e a própria desidratação e deságue do lodo, né? Então, partindo do princípio hoje que vocês que estão comigo aqui entendem que para você reduzir um custo de operação, você precisa remover a água do seu lodo. Caso contrário, você estaria transportando lodo, transportando e pagando para transportar água, né? Na verdade. Então, quanto mais água você tem no seu lodo hoje, mais caro vai sair esse transporte. E vice-versa, né? Então, hoje nós temos todas essas soluções para o adensamento e a desidratação do lodo. Então, começando, na verdade, do reuso da água, né? Então, até o próprio MBR, que é o módulo de membrana para o bioreator, e filtros para reuso da água do terciário, passando para os equipamentos de adensamento de lodo. Então, temos o adensador rotativo mecânico, em primeiro lugar, o decanter abaixo e uma mesa adensadora. Passando para a desidratação. O decanter, uma mesa desaguadora e o filtro prensa. E a parte dos trocadores de calor que eu comentei no fluxograma anterior. Bom, aí vocês me perguntam, né? Poxa, Carol, você tem todas essas tecnologias hoje, qual é a melhor para desidratação de lodo? Hoje eu posso falar como a Alfa Laval, inclusive, ela já teve em seu portfólio anteriormente uma quarta tecnologia para desidratação de lodo, que hoje eu não trago aqui nesse slide, mas que é a prensa desaguadora, chamada de screw press. Então, eu falo que a Alfa Laval tem propriedade intelectual para comparar todas as tecnologias. Custo de operação, custo de investimento inicial, né? Então, porque hoje a abordagem que eu tento trazer e mudar um pouco desse mindset do mercado de saneamento, principalmente, é que a gente precisa pensar no quanto vai custar a operação, né? Não só hoje se o equipamento que eu estou comprando é o mais barato, e sim no que ele vai me custar amanhã para operar. Então, dito isso, a gente consegue comparar todas as tecnologias entre si, porque nós somos fabricantes delas, de todas, né? Então, hoje, o que eu entrego maior custo-benefício é o decanter, tá? E aí eu consigo provar por N aplicações, testes, dados, e vou até trazer alguns exemplos para vocês hoje aqui, né? Então, focando mais ainda no nosso objetivo hoje, como eu disse que é o melhor custo-benefício da desidratação, eu vou entrar no mundo do decanter. A Alfa Laval, ela fabrica decanters desde 1946, então, historicamente e atualmente, nós somos líderes de decanters no mundo. Felizmente, no Brasil ainda não, mas estamos caminhando para sermos líderes. Mas hoje nós entregamos mais de 1.000 decanters por ano. Então, temos algumas fábricas ao redor do globo aí para suportar essa demanda tão grande de 1.000 decanters por ano, tá? E existem decanters para N aplicações. Então, como a história da Alfa Laval é grande, eu não vou me aprofundar muito em cada tipo de decanter, mas hoje eu trouxe a família do efluente e da água, para vocês conhecerem, e para vocês saberem que não existe um modelo apenas de decanter e que existem várias configurações e detalhes que a gente pode trabalhar. Vocês não precisam ser especialistas nisso, eu estou aqui para ajudar e para esclarecer todas as dúvidas, né? E para contribuir
né, com as nossas inovações tecnológicas também. Então, hoje na tela vocês estão vendo 3 famílias iniciais dos decanters. Eu vou mostrar mais para frente o propósito e o porquê que eu tenho tantos modelos. Então, começando da família IDW, passando por uma evolução para o Aldec, depois para o Aldec G3, e recentemente a nossa última inovação foi o Aldec G3 VecFlow. E agora, sim, eu consigo mostrar o porquê de tantos modelos, né? Como eu comentei, hoje eu tento trazer um pouco desse pensamento de custo total de operação. Infelizmente, ainda não são todos os clientes no Brasil que entendem essa concepção. Então, nós temos decanters que entregam o que o cliente quer, ou o que ele não sabe, na verdade, porque ele não mede hoje a operação dele. Então, eu tenho desde o de menor custo, que vai entregar menos, até um custo mais elevado, mas que ele entrega muito mais, e que você consegue pagar o equipamento com o próprio retorno que você tem, o chamado payback, né? Então, todos têm diferenças técnicas e formas construtivas, tá? Entre si, para conseguir entregar mais. Se vocês perceberem no gráfico, a barra de sólidos secos embaixo é o tal do teor de desidratação que o decanter entrega. Então, vocês veem que eu subo a família do decanter e eu consigo entregar uma taxa de desidratação maior para você. Então, voltando lá no início, né? Quanto mais água eu tiro do lodo, mais leve ele vai ficar para transportar. É claro que você tem consumo de energia ligado a esse custo de operação, consumo de químico, que é o polímero, e consumo e o gasto de manutenção. E todos esses vetores entram na conta, tá? Mas o principal deles é a disposição de lodo, que você paga muito caro hoje para transportar. Então, não faz sentido você transportar água, você pagar para transportar água, né? Então, quanto maior a taxa de desidratação que você obter, é literalmente mais dinheiro no bolso, né? Então, enquanto eu falei, vocês puderam observar essa tabela, onde eu faço um paralelo entre benefícios e modelos, né? Então, um vai entregar uma maior taxa de desidratação, em compensação, o footprint é menos atrativo, né? Digamos assim, porque ele ocupa um pouco mais de espaço, comparado ao menor, digamos assim, nível de tecnologia que eu tenho, que é o IDW. Então, ele é um equipamento mais compacto. A relação dele entre o diâmetro e o comprimento é outra. Os fabricantes aí, quem entende um pouquinho mais de decanter vai saber o que eu estou falando. Então, o volume G dentro do decanter é diferente, e isso é o que impacta diretamente para você fazer a desidratação hoje. E tudo vai depender da expectativa do cliente, da necessidade do cliente. Se hoje ele não tem estrutura para medir o processo, ele também não tem dinheiro para investir, tudo bem, a gente tem equipamento para isso. Mas hoje a gente também tem o equipamento para quem busca inovação, tecnologia, um custo menor de operação, tá? E acho que um diferencial que eu não comentei é o último modelo, que é o VecFlow, né? O que é esse VecFlow, Carol? Então, eu tenho o IDW, o Aldec G3 e o VecFlow. É uma inovação, como eu comentei agora há pouco. Nós desenvolvemos uma zona de alimentação rotativa, então ele vai tratar o seu fluido de entrada de uma forma mais gentil. Isso vai fazer com que ele não quebre os flóculos de lodo, que são formados quando você adiciona o polímero lá na entrada, né, do decanter. Então, vocês que estão hoje mais em planta sabem que você precisa fazer a coagulação, ter um flóculo firme
e forte na entrada para você fazer a separação. Então, esse VecFlow, ele vai tratar mais gentilmente o seu flóculo. Ele não vai quebrá-lo na alimentação do decanter. Consequentemente, você vai ter uma economia de polímero. Você precisa dosar menos polímero. Então, essa é a nossa última inovação. Além do maior taxa de desidratação, imagina você consumir 30% a menos de químico hoje na sua operação. Importantíssimo, né? Se vocês forem, eu vou mostrar um pouco lá para frente, mas o payback chega a ser menos de um ano de um investimento desse. Vou tentar não me aprofundar muito nos detalhes construtivos, mas é só para vocês entenderem o que eu comentei, que cada decanter possui uma característica específica entre eles, e é por isso que cada um entrega um produto diferente para vocês. Mas, resumidamente, né? A gente começa com a redução do consumo de energia. Temos esses dispositivos hoje, então, chamados Power Tubes. Ele aproveita a energia cinética do próprio decanter, e aí você instala um motor de potência menor. Consequentemente, você consome menos energia. Passamos para a rosca Slimline. É uma rosca um pouco mais fina, então eu vou ter mais espaço dentro do decanter, um volume G maior, um tempo de retenção maior para o lodo, consequentemente uma taxa de desidratação maior. E o VecFlow, que é a última inovação nossa que eu comentei sobre o consumo de polímero. Então, se vocês olharem no gráfico aí, essas barrinhas cinza, azul e verde, você consegue ver a drástica diferença entre um decanter comum e os outros decanters já com esses features um pouco mais evoluídos, né? Isso é os savings combinados. Hoje eu trouxe alguns estudos de casos também, para vocês verem na prática, porque às vezes a gente fala sobre desidratação e taxas de desidratação de lodo, mas na prática, Carol, o que é? Como que eu vou economizar? Eu não consigo visualizar isso. Então, até mesmo a taxa de desidratação, eu percebo muitas vezes quando eu estou no cliente, eles veem muito isso no papel, mas não na prática. Então, eu trouxe um videozinho. Isso é um decanter operando em um lodo, 50% DAF, se não me engano, 60% aproximadamente, mais um lodo biológico. Trata-se de um decanter. Aí a gente nem está na família G3 ainda, mas eu achei importantíssimo trazer esse vídeo, porque esse é o mínimo de uma taxa de desidratação que eu espero quando a gente fala de decanter, tá? Então, esse lodo deve estar saindo aproximadamente os seus 30% de desidratação. Vocês podem ver que, vou até colocar de novo, é uma areia molhada, está bem seca, né? Realmente. E é aí que você economiza no transporte do lodo. Quando eu falo, quando eu volto e mostro o gráfico das taxas de desidratação, é nisso que eu quero chamar a atenção de vocês, né? É isso que muda quando você pega um lodo a 18, a 20 a por cento ou a 30%. E claro que todos dependem do tipo de lodo que a gente está falando. Se é um lodo parte industrial ou municipal, se é municipal, se é um lodo dieta, né? Da onde esse lodo dieta provém, se é de uma represa ou se é de rios, e o tipo de químico que você usa, né, no tratamento dele.
Se é de uma ITE, qual é o tipo de tratamento de lodo, de tratamento de efluente que você está usando nele hoje? Se o lodo que você está desidratando está vindo de um digestor, se ele é 100% primário, se ele é metade biológico, metade bruto, e assim por diante. Mas eu posso garantir que, com o tipo especificado, correto, a gente entendendo bem como que é o processo de vocês hoje, e dimensionando o equipamento para este específico tipo de lodo, existem N configurações que mudam quando você faz uma especificação de decanter. Não é só o tamanho, é o tipo do cone, é o tipo da rosca, é o tipo da distância entre os passos da rosca, enfim. Prometi que eu não ia ser muito específica, porque não quero ser maçante também nessa apresentação. Eu tenho certeza que, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estarei disposta aqui a responder todas, mas só trazendo isso para vocês, essa realidade hoje, que é possível obter taxas de desidratações muito boas no mercado. Então, hoje eu trago 2 exemplos para vocês. Esse é uma empresa de tratamento de efluentes municipal, de municipalidade do interior de São Paulo. E esse caso foi, na verdade, uma substituição de um decanter, de um concorrente. Posso dizer concorrente, era o mesmo nível de tecnologia do que a nossa, tá? Um equipamento muito bom e muito robusto. E eu propus para o cliente a substituição desse equipamento que se igualaria à minha família Aldec, que é aquele decanter azul, o mais conhecido entre vocês hoje do Brasil, pela substituição de um Aldec G3. Então, eu coloquei os dados para vocês avaliarem mais ou menos a demanda aí de produção de lodo que ele tinha na planta dele. 35 metros cúbicos a 2%, então eram aproximadamente, 700 quilos por hora. E ele obtinha 25% de desidratação, que já é uma taxa muito boa, que hoje eu já não vejo nas plantas que eu visito. E eu substituí por um Aldec G3. Então, eu vou voltar lá nos modelos que eu tenho. Então, assim, eu passei dessa família, Aldec, fazendo uma comparação, né? Era um equipamento de um concorrente, mas era equivalente a este. Para minha família de cima, nem cheguei a ir para o VecFlow. Então, coloquei aquele decanter que eu possui um espaço maior, né, interno, se vocês recordam. Então, ele tem um tempo de residência maior do lodo interno e, consequentemente, promove uma desidratação maior. Com isso, ele obteve 2% a mais na taxa de desidratação, sem considerar os custos de energia, porque apesar da minha potência instalada ainda ser menor do que ele tinha antes, ele não media o consumo de energia. Então, ficou muito difícil de colocar isso na conta, né, de medir. Só com a disposição de lodo, de 2%, ele economiza mais de R$1 milhão por ano, tá? Então, quando eu falo sobre custo total de operação, é isso que eu tento mudar. Nesta conta de R$1 milhão por ano, está incluso custos de manutenção, óbvio, comparado com outra máquina, spare parts, peças de reposição, né? O próprio polímero, energia, são todos os custos que você tem para operar uma máquina. E mesmo assim, só com esses 2% ele conseguiu economizar esse valor por ano. Então, assim, a máquina se paga em 1 ano e meio, neste caso foi 1 ano e meio, mas eu tenho casos que você paga o investimento em muito menos tempo.
em menos de um ano. Então, assim, eu fiz um investimento hoje do Decanter, não sei, pode ser para menor consumo de polímero, ou para maior desidratação, ou para menor consumo de energia, não sei, cada caso é um caso. Acabou o meu primeiro ano, eu já paguei o investimento que eu fiz, e o resto é o dinheiro no bolso, literalmente, que está entrando para a empresa, tá? E agora eu trago um outro exemplo para vocês, que é um adensamento com decanter. Não é muito comum no Brasil hoje empresas fazerem adensamento com decanter. Essa é uma planta no Chile que a gente teve de referência, e aqui também já foi com a tecnologia VecFlow, que é a tecnologia de redução do consumo de polímero. Então, são dados, eu acho, até assustadores, porque são expressivos esses dados de economia, 21% a menos de energia, 30% a menos de consumo de polímero. Se você coloca isso na ponta do lápis, que é um químico, que é o que mais, que é uma das coisas que mais custam além da disposição, né? Você tem um payback até menor. E a taxa de recuperação também, que diferente da desidratação, é a qualidade do seu clarificado, a qualidade do clarificado, na verdade, do que sai da água, né? Quanto mais limpa ela vai voltar para o seu processo, com menos sólidos e mais sólidos na torta. É o que todo mundo que tem um decanter quer, né? Uma torta mais seca e um clarificado mais limpo, que acho que é o mais difícil hoje dentro do mundo da separação. E aí eu trago essa curva para essa aplicação do adensamento com o VecFlow. Eu comentei, lembra? Eu até falei menor que um ano. Então, se você olhar a curva aqui relacionada à vazão, você tem um payback até 0,65 ou 0,6 ano, isso, tá? Então, 6 meses você consegue pagar esse investimento. É muito expressivo essa conta, tá? Eu termino aqui a apresentação. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês essa ideia sobre um viés, um approach mais sustentável, mais consciente, de vocês analisarem não somente a compra hoje, mas lá na frente, o quanto vocês estão gastando com esse equipamento. Eu tenho vários estudos pessoais aqui de equipamentos que eu já vendi, que nós temos instalados como referência. Então, eu consigo mostrar para vocês com dados onde a gente pode economizar e não. Então, como eu comentei, depende muito do tipo de lodo que você está desidratando. Cada aplicação tem a sua particularidade. Um lodo primário, por exemplo, você consegue extrair taxas bem maiores de desidratação, porque é um lodo mais pesado, ele possui maior quantidade de matéria inorgânica, por exemplo, então é mais fácil você atingir uma taxa de desidratação alta, né? Diferente já de um lodo biológico, ou que ele vai possuir bastante quantidade de sólidos voláteis, que aí é mais difícil, você precisa romper a célula e conseguir extrair a água dentro dela, né? Então, já é um pouco mais difícil. Já fica mais fácil quando você vai para um lodo digerido. Então, só para esclarecer que depende bastante da aplicação, depende da tecnologia, eu não explicando essa parte porque não é bom generalizar, né? Mas eu sei que nós conseguimos, a Alfa Laval consegue entregar a melhor eficiência dentro de cada aplicação, tá? Então, eu fico à disposição caso vocês tenham algum estudo de caso que eu possa ajudá-los a fazer
essas contas, literalmente, a dar a nossa opinião técnica. E é isso, eu agradeço a participação de todos estarem comigo e vamos ver se tem algumas perguntinhas aí para a gente esclarecer. Obrigada, Carol. Bom, a gente tem aqui uma pergunta. Custo de operação de um screw press é maior do que o do decanter? Tá. Como eu falei, tudo depende muito, né? Mas screw press ou a prensa desaguadora, cada pessoa chama de um nome diferente. Faz parte de uns equipamentos que nós já tivemos em nosso portfólio e hoje ele tem um apelo muito grande em função da sua rotação baixa, né? Então, é a primeira coisa que eu sempre escuto. Não, mas o decanter, você vai instalar um motor de 40 quilowatts e eu estou com uma prensa aqui de 2 quilowatts. Realmente, ele tem uma potência menor. Mas os outros parâmetros que você tem de custo para a operação dele? Então, nós já tivemos este equipamento em nosso portfólio. Eu tenho propriedade, eu não, né? A Alfa Laval tem propriedade intelectual para fazer essa comparação. Eu posso fazer um estudo de caso, dependendo, não sei qual é o seu caso, mas para vocês terem um norte, um equipamento de 2 toneladas, por hora. Em um decanter eu instalaria um motor de 22 kW e no screw press não chegaria, acho que nem a 2 kW, né? Rotação lenta. Mesmo assim, você tem um custo muito maior com o screw press, com a prensa. Você tem 15% a mais de consumo de polímero e a taxa de desidratação do screw press não se compara a outras tecnologias de desidratação. Então, ele afeta diretamente um dos maiores gastos que você tem hoje na operação do lodo, que é o polímero e a taxa de desidratação. Isso eu estou falando para um equipamento de 2 toneladas, tá? A gente pode avaliar equipamentos menores, inclusive considerando custos de manutenção. Eu sei que o custo de manutenção do screw press é menor do que o decanter, e mesmo assim eu continuo com a minha opinião. E eu tenho convicção disso que eu consigo provar com dados. Então, eu espero que eu consiga mudar também um pouco dessa ideia de que o screw press é a melhor tecnologia porque ela não consome energia. Mas tem alguns outros fatores que a gente pode estudar. Esse foi um dos motivos pelo qual nós descontinuamos essa tecnologia no nosso portfólio, tá? Então, nós já tivemos ela e nós tiramos ela de mercado. Temos mais alguma? Temos mais uma, Carol. O uso de um equipamento mais eficiente para desaguamento também decorre de menor consumo de polímero? Teria alguma referência prática nesse sentido? Legal, Cristiano. Oi, Cristiano, boa tarde. Tanto tempo que a gente não se fala, né? Obrigada. Na verdade, o consumo de polímero ele não está muito relacionado à eficiência do desaguamento. Ele estará mais claro que eles são algo relacionado, tem uma relação aí, mas não que você vai ter grandes diferenças no consumo de polímero, tendo uma maior taxa de desidratação. Eu acho que foi essa a sua pergunta, né? O consumo de polímero vai ser diretamente relacionado àquela parte do tratamento que o equipamento dá quando o lodo alimenta ele. Então, imagina um equipamento rodando a 3.000 RPMs. Você alimenta o decanter com lodo, ele está rodando a 3.000 RPMs, ele tem uma zona de alimentação, né? Você alimenta o lodo na rosca, ele tem algumas janelas que ele sai da rosca e se espalha pelo bol, pelo cilindro. Nessa que ele bate na rosca e nessas janelas e se espalha pelo bol, é um choque muito grande, porque você está alimentando o fluido e o equipamento está girando a 3.000 RPMs.
E essa batida brusca faz com que alguns flóculos quebrem. E aí você precisa colocar mais polímero lá na entrada. Você tem um consumo bem maior de químicos lá na entrada. Então, esse é um dos maiores fatores que influenciam hoje no consumo de polímero. Falando sobre a tecnologia. Agora, no geral, qualquer decanter de qualquer fabricante, fora do quesito tecnologia, ele vai ser diretamente relacionado à quantidade de sólidos também. Quanto mais sólidos, mais polímero, tá? Então, você vê ali no balanço de massa, é a relação direta da quantidade de sólidos e quilo por tonelada, quilo de polímero por tonelada de sólidos. Então, hoje a gente tem essa tecnologia nova, que reduz o consumo de polímero, e, paralelo, tem a de eficiência de deságue, mas uma não tem muito a ver com a outra. Espero que eu tenha respondido sua pergunta, que eu tenha sido clara. Bom, acho que é isso. Obrigada, Carol, pela apresentação. Obrigada a todos os participantes. A gente vai deixar aqui o contato direto da Carol, para que, se vocês tiverem alguma dúvida, queiram algum estudo de caso, queiram conversar com ela, é só mandar um e-mail ou ler o QR Code, que tem o telefone dela também. Na próxima semana, vocês devem receber o link para assistir toda essa gravação de novo, se quiserem. E, mais uma vez, obrigada e que tenham todos uma boa tarde.